Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Eu sou a Amanda Graciano, Head de Startups aqui do Cubo Itaú. E aqui no Cubo, a gente acredita que o empreendedorismo tech, ele é feito para que as pessoas possam, de fato, criar negócios que gerem impacto na sociedade. E é por isso que a gente acredita que founders e os agentes do ecossistema, empreendedores e corporações, elas realmente geram produtos e soluções que vão gerar impacto na ponta. E esse impacto é um impacto positivo. Foi até por isso que a gente surgiu, não é mesmo? Por isso eu te convido a ficar aqui ouvindo o nosso bate-papo até o final. Porque o papo vai ser muito bom, mas também porque a gente vai receber uma empreendedora super inspiradora. Ela já é um baita orgulho do ecossistema. Ela não só merece a de nossa admiração, seja pela função e criação do negócio dela, mas também porque tudo que eles têm criado é algo que é de tirar o chapéu e também tem uma capacidade de gerar negócios extremamente relevantes. E o core business deles é um core business que a gente tem falado bastante. Já viram falar de uma sigla? A tal da ESG? Pois é. Essa solução, ela trabalha com a transformação socioambiental corporativa. E ESG não é nada mais do que isso, né? É governança ambiental, social e corporativa. Quem divide a tela comigo aqui hoje no Cubo Comunidade é a Priscila Veras, founder e CEO da Muda Meu Mundo. Seja bem-vindo, Priscila. Tudo bom, gente? Muito feliz de estar aqui com vocês e a gente poder compartilhar um pouquinho sobre tudo isso que é impacto e que a gente gera tanto impacto. Ai, Priscila, vai ser ótimo. A gente vive falando de você sempre aqui no Bastidores, a ESG virou moda, né? Então vai ser um prazer poder bater esse papo com você aqui. Muito bom. E a gente fala muito da moda, né? O que é isso? Como é que surgiu? E é legal a gente entender que, na verdade, é uma construção para a gente chegar até aqui, né? A gente começou a entender o que era desenvolvimento sustentável lá na década de 80. Então, hoje a gente está assumindo uma postura de empresas que trabalham responsabilidade socioambiental de uma forma, como uma forma de governança. Isso é o caminho para o futuro e as empresas precisam prestar atenção nisso. Sem dúvida nenhuma. Eu falo muito com o time que o mundo que a gente está ajudando a construir é esse. É o mundo que lembra do coletivo, é o mundo que lembra da comunidade, que cada um sabe seu papel e seu impacto em tudo, né? Na construção dessas coisas que mexem com a vida. Todo negócio tem um impacto. Se a gente conseguir contribuir para que eles tenham sempre impacto positivo, vai ser incrível. Priscila, eu tenho uma colinha aqui, mas eu tenho algumas perguntas, tá? E também para contar para o pessoal que está aí nos ouvindo. Então, para trocar em miúdos, eu vou falar aqui um pouquinho, mas depois Priscila me completa. A solução da Priscila, ela faz diferença na vida dos negócios e numa cadeia produtiva como um todo, tá, gente? A gente está falando aqui que a startup dela impacta desde os agricultores, então lá na base da cadeia, até as redes de varejo, como os supermercados. Então, esse é um exemplo bem legal para dar para vocês. Então, significa que eles vão de uma ponta a outra. A startup está olhando para toda a cadeia produtiva. E isso, no final das contas, também acaba impactando nós, né? Os consumidores. E como a gente está falando um pouco da agricultura, também é levar para as nossas casas alimentos sem esse tanto de agrotóxico para as nossas mesas, enfim, cuidar da alimentação também das pessoas. E ainda entende que, por meio dessa tecnologia, é possível tornar tudo isso assertivo, inteligente e escalável, porque a gente está falando de startup. Então, conseguir fazer isso de forma repetível e escalável é fundamental na tese deles. Ou seja, não é só movimentar a economia sustentável, mas é também cuidar da cadeia de valor, meio ambiente, movimentação, economia e a saúde das pessoas na mesa delas. Pri, como que foi desenvolver tudo isso? Porque, no geral, a galera não entende que as coisas que estão lá no campo também podem ser startup, podem acabar virando uma startup e ser repetível e escalável aqui na ponta das cidades. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, é legal a gente pensar nisso, porque a gente acabou se tornando uma solução completa, onde eu consigo captar o produtor de acordo com a necessidade do varejo e fazer um match entre os dois. Só que a gente trabalha tudo isso analisando dados de toda essa cadeia, né, de toda essa cadeia produtiva, trazendo para o varejo toda essa informação focada no ESG. Esse é um ponto importante do nosso trabalho. E como foi que tudo isso começou, né? Isso tudo, muitas vezes,
uma startup, ela existe para resolver um problema. De onde surge esse problema? Esse problema era um problema meu, era um problema, talvez seja um problema seu, que é o quê? Você visita as áreas rurais, você vê as populações rurais numa situação de pobreza, deixando de produzir. Por outro lado, você vai no supermercado e você vê um preço absurdo desse produto, né? Por que custa tão caro se essas pessoas vivem em situação de pobreza? Então, a gente entendeu que esse era um problema que poderia ser resolvido e essa era uma dor tanto do produtor, que não conseguia chegar no varejo, como do varejo, que não consegue se conectar com esse pequeno produtor. E aí, olhando para esse cenário, a gente pensou, poxa, isso é uma excelente oportunidade, não só da gente mudar o mundo, mas, ao mesmo tempo, da gente conseguir trazer impacto para as pontas da cadeia, né? Para o varejo e para o pequeno produtor. Mas ainda indo na linha que você começou a responder, é difícil a gente encontrar soluções como a de vocês. Uhum. E aí, talvez porque a gente confunde um pouco quando a gente começa a ver esse tipo de negócio, que lida muito com impacto, com ONGs. E aí fica difícil entender esse negócio de impacto, dá resultado, não dá resultado, dá dinheiro, não dá, enfim. É um dilema muito grande, né? À medida que o tempo vai evoluindo, a gente sabe que não. Mas é difícil ainda entender todo esse contexto, né? Você começou num caráter mais social lá em 2017, não foi? E aí, depois desses 2 anos, vocês foram mudando muito, mudaram também o foco, olharam para a cadeia como um todo de suprimentos de alimentação mais sustentável. E eu imagino que na hora que vocês descobriram que tinha um potencial de negócio mesmo, que ainda que tinha um propósito que ele era seu, isso poderia virar um negócio, um business, uma startup, e ser repetível, escalável, ainda que vocês tivessem esse cunho extremamente social. Como é que foi essa virada? Assim? Que horas que você deixou de ser 100% social para virar um negócio de impacto? E se tem alguma dica para quem vive esse dilema, assim, eu vou viver só de propósito, mas eu preciso ganhar um dinheiro e talvez aqui tenha um negócio. Como é que é, assim, como é que foi a virada? Primeiro conta um pouquinho, assim, de como é que foi essa experiência para você, mas também se tem alguma dica, porque hoje eu vejo muitos negócios, possíveis negócios, vamos falar assim, vivendo esse dilema que você viveu há um tempo atrás. É porque a gente, às vezes, não entende que um negócio de impacto e uma empresa com propósito, ela também pode ser uma empresa escalável, né? E é super complexo a gente pensar nisso, porque a gente, às vezes, entende que empresa não gera impacto, e impacto não está dentro da empresa, e isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar. Então, assim, eu venho de uma jornada eu era executiva no terceiro setor, então eu sempre trabalhei muito focado em resolver problemas socioambientais. Quando eu comecei a entender o que eram os negócios de impacto e como as startups poderiam agir e transformar essa realidade, começou a virar uma chavinha na minha cabeça. Então, a gente começou a mudar meu mundo em 2017, muito mais num caráter de tentar entender que modelo era esse. Será que realmente o produtor quer vender na cidade? Será que a cidade vai entender essa comida vinda do pequeno produtor? Será que ele vai valorizar? E foram 2 anos, que eu digo assim, que a gente começou de um jeito, terminou completamente diferente. Enquanto negócio, eu investi todo o meu dinheiro, acabou o dinheiro total, 2018 deu tudo errado, e a gente não conseguia achar um modelo que fosse um modelo lucrativo, que pudesse ser escalável, e ao mesmo tempo que pudesse gerar impacto. E eu não acredito que a gente consegue somente gerar impacto sem tornar esse modelo um modelo rentável. Eu acho que as duas coisas precisam andar juntas. E aí, em 2019, foi quando a gente mudou realmente o modelo. Eu digo que a gente pivotou completamente, porque até 2018 a gente atendia muito o B2C, a gente atendia o cliente final fazendo cestas, e você deve conhecer milhões de negócios que hoje fazem cestas, e a gente entendeu que não era daquele jeito que a gente ia agregar renda para o produtor, e nem tornar essa sustentabilidade como a gente queria tornar, algo que fosse um processo que acontecesse todos os dias. E aí a gente mudou o modelo de negócio inteiro e a gente se tornou essa solução que conecta o pequeno produtor com o varejo, analisando toda a cadeia produtiva e trazendo esse produto para o varejo, deixando mais dinheiro nas pontas. Então, deixando mais margem para o varejo trabalhar, deixando mais dinheiro para o produtor, ao mesmo tempo tornando esse modelo escalável e replicável. Então, assim, é uma mudança na nossa cabeça. E aí, muitas vezes, as pessoas me perguntam, mas eu tenho uma ONG, como é que eu posso fazer para mudar esse modelo? Primeira coisa é você entender que problema você resolve, porque muitas vezes, né, quem trabalha no terceiro setor, ele usa de artifícios de captação de recurso
que, na verdade, não vai funcionar como um modelo de negócio. Então, se você quer resolver um problema de educação, você tem que pensar em como resolver esse problema focado na educação e não captar dinheiro de outro lugar e injetar na educação, entendeu? Tipo, você vende camiseta e esse vender camiseta gerou dinheiro para a tua ONG. A ideia não é essa. A ideia é olhar para o problema e como que eu crio um modelo de negócio que seja sustentável, né, financeiramente, que gere impacto naquilo que você está se propondo a gerar, mas que ele consiga ser rentável, porque se a gente não for rentável, a gente também não está gerando impacto. Já pensaram nisso? Se a gente não consegue gerar renda, se a gente não consegue fazer a empresa ser rentável a longo prazo, o impacto vai morrendo. Então, a gente precisa das duas coisas caminhando juntas e o tempo inteiro. E essa foi uma mudança de chave que aconteceu comigo, mas que me ajudou, né, nesse sentido de tentar encontrar esse caminho e chegar nesse momento que a gente está chegando agora. Sem dúvida nenhuma, Pri. Tem uma coisa que você começou a falar aí, que você é a única founder da solução. Então, eu imagino que empreender já é super solitário. Sozinho, então, né, é solitaríssimo. Você disse aí também que teve uma época que o dinheiro acabou, meu dinheiro acabou todo, que a gente colocou na solução, enfim. Então, desde então, dá para perceber um pouco na sua trajetória que você sempre buscou a comunidade. Ter esse contato com essas outras pessoas foi sempre fundamental para você. E aí você foi para lá no Itaú Mulher Empreendedora, acabou conhecendo o Cubo, chegou até nós, né, se inscreveu, enfim. Como que é empreender em comunidade? Conta um pouco pra gente. O quanto que essa experiência agrega? Porque você talvez seja um pouco diferente, que você é founder sozinha, né? Como que é essa jornada para você? Então, eu acho que é tão duro. Ontem eu cheguei em casa, né, de um dia duro de trabalho e caramba, com quem que eu vou compartilhar e dizer, e alguém que entenda isso que a gente passa, né, no dia a dia, porque empreender é beleza. E estar em comunidade me ajuda exatamente a essa troca, entendeu? Então, assim, para mim foi muito legal quando eu entrei lá no Itaú Mulher Empreendedora. Primeiro que eu conheci, né, outras founders que são incríveis e a gente acabou formando um círculo de amizade muito grande. E aí, quando eu chego no Cubo, que a gente encontra essa relação de apoio e que é uma relação de apoio incrível, que eu posso estar com a dúvida mais boba do mundo, que para mim é boba, se eu jogo lá no grupo de founders, sempre tem alguém que diz, faz isso, tem isso, a dica é essa, e isso fortalece a gente, né? É tão legal isso que hoje eu estou trazendo uma pessoa para perto de mim, né, como sócia, que é uma CTO, uma mulher da tecnologia, fico muito feliz de dizer isso, somos duas mulheres liderando agora um negócio, e que a gente está muito próxima desse fortalecimento uns dos outros. Então, eu acredito muito nesse espírito de comunidade. E eu encontrei no Cubo e nessa relação com os outros founders muito desse suporte. Então, um suporte que eu não tinha antes, porque eu não tinha ninguém do meu lado, eu consegui encontrar, né, com os meus amigos, com amigos que eu fiz nessa jornada, todo esse suporte para que a gente conseguisse aguentar, né, o dia a dia, que é dureza. Né? É diferente, né? Eu acho que quando você olha ali e pensar, sei lá, vou reclamar do chefe, vou falar alguma coisa, enfim, empreender não tem muito isso, né? Tá tudo ali, é você com você. E existe uma Priscila, assim, tem alguma característica nítida que você percebe sua da Priscila empreendedora sozinha, tentando desbravar o mundo, e da Priscila empreendedora que está numa comunidade? Tem alguma coisa que você consegue destacar, assim? Então, eu acho que uma coisa que eu acho que é uma característica minha muito forte é de fazer todo mundo que está ao meu redor crescer junto comigo. Eu não acredito que eu vou crescer sozinha. Então, eu consigo encontrar nesse espírito de comunidade essa relação da gente estar trocando uns com os outros e ninguém esconde informação. Isso é muito legal, porque a gente sempre acha que estar em comunidade e você falar do seu negócio, você pode entregar o ouro e alguém vai olhar o que você está fazendo. E a relação que a gente consegue construir em comunidade faz com que a gente consiga tanto apoio uns dos outros que, né, como eu falei, pode ser a pergunta mais boba, eu estou precisando de ajuda, me dá uma dica disso. Todo mundo é tão solícito e eu acho que isso acaba nos apoiando. Então, eu percebo que essa coisa de ajudar o outro a crescer, isso é uma coisa que é uma característica minha e que eu consigo encontrar muito nos meus colegas. E isso é muito, muito importante. É quando um cresce, né? Vai puxando a fila, não tem dúvida nenhuma sobre isso. Priscila,
quando a gente olha para uma solução, né, a gente pensa lá desde o dia que esse negócio está lá no papel, até que de fato vire uma solução, uma entrega nítida, assim, né, percepção de valor grande também para o mercado e também para a sociedade, soluções como a sua que tem um impacto social muito forte, dá para perceber isso, né? E as transformações que isso vem causando. À medida que a gente começa a falar esse tanto de palavras, pensar na expansão é inevitável. E aí, para quem não sabe, porque a Pri estava falando com a gente nos bastidores, mas eu acho que até o momento a gente não tocou nisso, né? A Muda Meu Mundo, a sede é no Ceará. E aí, desde o início do ano, a Pri tá falando, eu fui no Cubo e tal, passei por lá, fiquei um pouquinho esses dias. Como que é, assim, desde quando você desenhou esse crescimento lá no início, como é que tem sido essa expansão para os outros estados? Conta pra gente também quais são os desafios, né? Porque, enfim, muda o mundo, muda a sua vida também como empreendedora à medida que cresce. Muda a vida, muda a família, muda tudo. Eu gosto sempre de fazer planejamentos estratégicos, né, de biênios, de cada salto que a gente vai dar até a gente chegar, né, naquele plano nosso de futuro, de dominar o mundo, de conquistar o mundo. E aí, quando a gente começou em 2019, que a gente mudou o modelo de negócio para o que a gente tem hoje, né, a gente pivotou totalmente, a gente tinha um plano que em 2 anos a gente teria validado todo esse modelo, né, no Ceará, a gente está em Fortaleza como sede, e que a gente estaria pronto a partir de 2021 para chegar em outros estados. E a nossa escolha por São Paulo, por estar vindo para cá, tem muito dessa coisa de estar próximo da comunidade, né, de ser um lugar onde a gente encontra outras startups que a gente pode trocar muito. Então, a gente está trazendo esse movimento de vir para cá nesse momento, mas a gente já tem esse planejamento para daqui a 2 anos a gente vai estar em pelo menos 13 estados diferentes, né, do Brasil, porque a gente criou uma tecnologia que a gente consegue fazer tudo de forma remota. Então, até a captação do produtor hoje, a gente consegue fazer de forma remota, e isso foi muito importante em 2020, quando começou a pandemia, porque como é que a gente ia sair da cidade e visitar o campo, né? Imagina, as cidades estavam infectadas e a gente ia ter que ir para o campo. Como é que a gente ia fazer isso? Como a gente já trabalhava muito online, isso foi muito tranquilo. Então, a gente sempre tem projetado esses saltos de crescimento para nos ajudar a chegar nesses nossos sonhos de futuro. E chegou esse momento, então a gente está desde o finalzinho do ano passado já conversando com algumas redes varejistas daqui do estado, e o maior desafio que eu vejo nisso tudo é que a gente não é conhecido. Por quê? Porque quando a gente está aqui, já está em São Paulo, né, é fácil as pessoas ouvirem falar da gente. Quando a gente está no Nordeste, né, ninguém conhece a gente. Então, por exemplo, a gente está captando investimento, eu vou conversar com os investidores, eles não me conhecem, ainda não me conhecem. E quando eles começam a conhecer, eles começam a dizer, puxa, eu não sabia que vocês faziam isso, eu não sabia que vocês estavam nesse nível. É assim como é. E assim, é legal a gente estar nesse movimento, porque a gente validou o modelo num lugar que é difícil, né? Todo o processo que a gente enfrentou de validação no Ceará, a gente está olhando para cá, a gente está vendo como é fácil, como está sendo rápido acontecer. Então, assim, a gente fica muito feliz de estar percebendo que esses saltos que a gente está dando, né, de estrutura de crescimento, de expansão, né, de chegar nessa larga escala que a gente quer atender, ele tá conseguindo chegar nesse resultado, né? Isso para a gente é super, super importante. Gente, eu quero ficar mais tempo aqui conversando com a Priscila. Como é que faz, gente? Priscila, é muito legal, né, conversar com empreendedores como você, porque aí a gente entende tudo. A gente entende que é possível gerar impacto, é possível ter propósito, não é fácil, mas o quanto que a gente coloca e entrega, né, a vida todinha. Tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo, e aí eu queria também entender e fazer essa pergunta para você, que é a pergunta assim, o que é que empreender na Muda Meu Mundo mudou, de fato, sua vida, assim, e quais são as dicas que você dá agora, assim, mais nesse finalzinho, para as pessoas que querem empreender e têm medo e estão ali tocando uma startup, um outro negócio, mas não estão tocando aquele negócio de impacto social que poderia ser incrível também e trazer outras possibilidades. E se o Cubo, porque tem um pouco desse olhar, né? O Cubo é um hub de startups que são muitas B2B, não necessariamente todas de impacto, né? É difícil ter esse olhar para o impacto. O quanto que mudou também vocês chegarem no Cubo e ter olhar assim, né, o São Paulo nos conhecer e a gente conseguir também expandir para o Brasil. Então, eu acho que a Muda Meu Mundo, né, empreender me mudou de muitas formas. Uma coisa é você ser executiva de
uma empresa e você conseguir, você tem um dinheiro lá e você já só usa esse dinheiro. A outra coisa, enquanto empreendedor, é você fazer o dinheiro acontecer no dia a dia. Então, eu acho que me mudou no sentido de eu acreditar no meu potencial, porque às vezes a gente se subestima, né? E a gente tem muito, principalmente nós mulheres, a gente se cobra demais. A gente quer dar conta de tudo ao mesmo tempo, a gente quer dar conta da família, do filho, de tudo. E a gente se cobra muito. Então, eu aprendi, enquanto empreendedora, a entender e a valorizar o meu próprio potencial, de saber que eu posso ir longe, de saber que eu tenho garra para ir longe, que eu consigo, se eu me dedicar a isso. Então, isso para mim foi uma mudança muito grande, sabe? De eu me colocar e dizer, puxa, eu consigo. E eu consigo, ainda consigo levar um monte de gente perto de mim. E aí, quando a gente olha para as startups de uma forma geral, eu tenho um trabalho, mas eu não... Esse negócio de impacto, isso aí é, né, terceiro setor. Gente, não é mais. Hoje a gente está vendo um movimento em nível mundial de empresas se adaptando e olhando para a sustentabilidade no core business. Empresas que estão colocando ESG como, não como greenwashing, né? Não como, eu acho que eu faço ESG porque eu faço isso aqui. Não. Trazendo de verdade o desenvolvimento sustentável para dentro do seu negócio, essas empresas estão ganhando um destaque muito grande. Então, quem não está olhando para isso hoje, vai precisar olhar para isso daqui a pouco. Então, a minha dica para você é: abra a sua mente. A gente consegue mudar o mundo com os nossos modelos de negócio. Pode ser o modelo mais diferente que você tenha, o modelo que você acha que não tem nada a ver com impacto social ou ambiental ou econômico, né? À medida que você começa a entender que trabalhar as questões de ESG fazem parte do teu modelo de negócio, você vai para outro patamar, Então, o meu incentivo para você, né, principalmente empreendedor de uma startup escalável, é que é possível ganhar dinheiro e mudar o mundo. A gente não precisa escolher. Não precisa escolher se eu vou fazer um negócio escalável ou se eu vou causar impacto. Eu faço os dois. E o meu incentivo é que você observe e consiga fazer os dois também no seu modelo de negócio. Ai, Priscila, maravilhosa. Eu só tenho a agradecer o nosso papo. Muito obrigada. É uma pena que é curto. Gente, a gente poderia ainda ficar aqui um tempão falando sobre o tema, né? E também ter essa troca, você contar um pouco mais da sua experiência. Mas foi muito bom deixar de verdade um gostinho de quero mais. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É eu que agradeço, sempre disponível. Acho incrível essa troca que a gente tem, né? A gente consegue ir mais longe a partir do momento que a gente se comunica. E eu amo esse momento que a gente tem de ficar trocando. Então, assim, eu valorizo demais isso que a gente conquista por estar no Cubo, né? Dessa troca que a gente tem. Então, muito obrigada e contem comigo. Obrigadão, Pri. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha ficado aqui até o final e tenha aprendido muito também sobre os negócios de impacto, sobre a Muda Meu Mundo. Então, deixe seu like. Se tem comentários, curiosidades, dúvidas, tá sempre uma porta aberta para que a gente estabeleça esse diálogo e cresça todo mundo junto. Se tem alguém que merece, precisa conhecer o negócio de impacto, que está evoluindo e ganhando e expandindo para o Brasil todo, manda o link desse nosso papo aqui para essas pessoas também. Foi um prazer estar com vocês até agora. Um beijos e até o próximo Cubo Comunidade. Até mais.